Salve, salve, correnteiros! Hoje eu recebo aqui no estúdio do Contra a Corrente Podcast a ilustre doutora Tânia Sá, advogada de Direito das Famílias. Ela vai dar uma verdadeira aula sobre união estável, casamento e contratos de namoro. Imperdível! Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da nossa empresa parceira do dia, que é a Rosemary Rosa Selection. Se você gosta de óculos de sol, se você gosta de semi-joia, acessórios bonitos, roupas bonitas, super modernas e um bom salão de beleza, você vai encontrar o seu espaço ideal. Fica aqui em Niterói, na rua Marise Barros, número 214, aqui no bairro de Icaraí. Se você quiser conhecer a linha toda que vende lá na Rosemary Rosa Selection, entre no site www.rosemaryrosaselection.com. E para você que mora na Europa, se você mora em Portugal, se você entrar no site e gostar do que você vê, você pode conhecer mais um pouquinho no Instagram, rosemaryrosaselection.pt. E se você gostar de alguma coisa, você pode fazer a sua encomenda por direct ou pelo site. E agora, sem mais delongas, vamos começar a conversar com a doutora Tânia Sá. Tânia, é muito prazer de receber você aqui, uma honra também. Uma honra toda minha. Não só pela bonita pessoa que você é, mas também pela grande competência e pela excelente fama que você tem na cidade, tanto aqui em Niterói como no Rio de Janeiro. E se duvidar, tem em mais lugares, né? E você, especialista em direito das famílias, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou nesse patamar de ser uma das melhores advogadas de direito das famílias aqui, na região, no caso, né? Que engloba mais lugares. E daí para frente a gente vai começar a bater o nosso papo, porque a gente vai falar hoje sobre casamento, união estável, as diferenças, o que é mais conveniente, o que é mais seguro, como é que fica o estado civil de quem tem união estável, como é que é o estado civil de quem casa, né? Então vamos partir daí. Mas se apresente aí pra gente. Bom, eu sou Tânia Sá, Hammerschmidt. Eu gosto de falar o Hammerschmidt, que é um nome que pouca gente fala, mas é uma marca, né? É o seu nome. É uma legenda, né? É uma legenda, né? E esse nome virou um nome de peso, porque ele acaba me levando para o direito de família de alguma maneira, né? Porque esse é o sobrenome do meu marido e eu sou sócia dele no BCH Advogados, que é um escritório que leva o nome dele e que a gente começou a trabalhar juntos há muitos anos atrás. Eu começo no direito, né? Com o propósito de ser Kate Marrone. Quem é da nossa época sabe exatamente quem é, né, essa personagem, uma delegada muito forte. Implacável, então, né? Implacável. Eu fiz a faculdade de Direito pensando em passar em concurso público e ser delegada. E isso lá na minha adolescência. E eu conheço meu marido, me apaixono por ele e vejo que não dá para conciliar amor com Kate Marrone, com aquela figura, né, que ia resolver todos os problemas da criminalidade do mundo, né? Então não dá. E aí principalmente no Rio de Janeiro. Eu resolvi e seguir os concursos públicos, mas aí a gente seguiu uma jornada de maternidade que transformou a minha vida e que eu acho que acabou me levando para trabalhar como sócia do meu marido. E depois, dentro dessa sociedade que a gente só fazia direito empresarial, vieram os casos de família. E eu acabei caindo de paraquedas mesmo nessa história aqui. E que a gente vai aprendendo, né? Cada caso traz uma inovação para a nossa família, como dois advogados que entendem de tudo que está relacionado às relações jurídicas, né? E as decorrentes das relações familiares, mas que vivem uma família que tem que ser reconstruída dia a dia, né? Porque é muito difícil viver em família, né? Agora, Tânia, falta de assunto acho que nunca teve na tua casa, né? Não tem. Não tem. Dois advogados, nós hoje somos 5 lá em casa, né? O meu mais velho tem 26 anos, eu tenho uma filha de 16 e uma de 11. Então, a cada quase 10 anos, a gente foi tendo um novo filho e fazendo um novo casamento dentro desse casamento. Então, a gente se conheceu muito jovem e estamos aí, né? 30, sei lá, perdi as contas já, porque se eu errar, eu algo apanho. em torno de entre 30 e 40. De 30 vai para 30 anos, eu acho que quase 30 anos. Gente, a gente piscou, passou 30 anos. Eu tava falando isso com a Valéria aqui da outra vez. A gente tava falando coisa dos anos 90, anos 2000. Nem
Paulo. vê. Nem fala, porque já faz muito tempo isso. Mas assim, dependendo do assunto que seja, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. É impressionante isso, né? E é essa a questão. Tudo parece que foi ontem. Exatamente. Né? E cada dia segue. a vida está seguindo muito rápido. Então a gente verdade. realmente tem que pensar em como a gente vai viver essas relações, né? É isso. Agora, conta aqui pra mim, que a história é muito boa. Como é que você caiu de paraquedas nessa história? Porque a sua intenção nem era ser advogada de família, né? Ou era? Não era. Era realmente seguir para a área do concurso público, né? E aí eu acabei engravidando. Assim que eu saí da faculdade. Então eu saio da faculdade fazendo prova de concurso e vou fazer já a segunda fase da prova, não sei o quê, e aí termino o namoro, porque Bruno queria casar, meu marido, e eu não queria. Eu queria passar no concurso para depois constituir família. Ainda vem esse estresse no meio da história. Aí me vejo grávida e aí a gente já tinha terminado. A gente voltou porque eu estava grávida, então eu falo que o responsável pela constituição da nossa família é o nosso primeiro filho, né? A culpa é tua. Se for der certo, a culpa é tua. Se não der certo, a culpa é tua. E a gente até brinca com isso. Porque já estava gravado lá no destino, né? Que não tinha como sair, né, dessa história. Não ia ter como sair. A gente tentou fugir, mas não deu certo. É uma história com o futuro, né? Exatamente. E aí a gente acabou iniciando a vida. E aí ele estava no escritório de advocacia e acabou saindo da advocacia para assumir um negócio junto com o pai que faliu. E aí nessa história, eu com o bebê pequeno assumi o escritório, fui tocando aquele escritório ali. Aí a gente quebra financeiramente, quebra mesmo, assim. Então, assim, em 2001, a gente tinha um apartamento próprio, fruto também de uma construção de profissional do meu sogro, e, sim, menos de 6 meses, a gente tinha 1 milhão em dívida em 2001. Nossa Senhora! Então, a gente com um filho de 2 para 3 anos, devendo em torno de 1 milhão, com um monte de funcionário para rescindir contrato, um monte de família já dependendo daquele dinheiro do nosso trabalho. E a gente tinha opção, a gente podia sair do estado, recomeçar a vida, de repente, em Fortaleza, onde Bruno tem um tio que estava bem sucedido lá e vive até hoje. Eu podia ter voltado para o Nordeste, para a família perto da minha mãe, podia ter ido para o exterior, podia ter feito um monte de coisa. Mas a gente resolveu encarar os problemas e em alguns anos a gente ficou aí pagando dívida trabalhista e recomeçando a vida do zero. Então, isso foi trazendo uma expertise em recomeços empresariais. E toda vez que a gente fala de direito empresarial, antigamente, a gente não tinha a possibilidade das sociedades unipessoais. Então, você não podia constituir uma sociedade limitada sem ter um sócio. E, normalmente, quem você levava de sócio? Dona Maria com 1%. Então, isso aí. Né, a gente tem muita sociedade assim até hoje, né? Então, a gente vê muitas sociedades, empresas familiares, onde tem a mulher com 1% das cotas, um filho, e os filhos vão crescendo e você vai ampliando ali, né, o percentual de cotas daquela família, na medida que vão trabalhando. Sempre tem um filho que trabalha e outro só recebe. Então, essas histórias das famílias que são empresárias caíam no escritório e a gente começou a ter que resolver conflitos familiares para garantir a permanência da pessoa jurídica, porque você não pode acabar com a sociedade que vai destruir todo o esteio, né, financeiro de sustento daquela família. E aí eu comecei a fazer uns acordos, tipo assim, eu me colocava do lado da mulher, às vezes, o Bruno, meu marido, do lado do empresário, que já era o nosso cliente ali, porque era ele que lidava com a gente o tempo todo, e acabava construindo assim, não, mas tem que garantir essa pensão, tem que garantir essa subsistência. Essa mulher trabalhou nessa padaria, nessa farmácia, nesse restaurante, nesse negócio, com uma barriga no balcão, sem receber nenhum salário, entendeu? Criando filho ao mesmo tempo. Era uma sócia que você acha que descarta, mas 1% da sociedade, às vezes, é o pior ou o melhor presente que alguém pode receber, né? Então,
essa mulher começou a ter acordos muito melhores do que com advogados que não conheciam aquela estrutura já empresarial. E aí elas começaram a falar assim, mas a advogada da empresa conseguiu um acordo melhor do que o seu advogado ou a sua advogada, alguma coisa errada. Procura minha advogada. E aí começou, e um cliente veio trazendo outro e vai trazendo. E Niterói é isso, né? Niterói tem a capacidade de te levar com o tempo, né? A gente normalmente não se gosta muito de forasteiro em Niterói. Você tem que fazer o seu nome aqui, né? Tem que ser filho de alguém. Tanto é que a gente sabe, fulana de tal. Exatamente. A gente sabe o sobrenome. Sabe o sobrenome. Tem uma espécie, é uma coisa meio... sei lá, aristocrática, né? Niterói tem esse ar meio provinciano. E eu não era daqui, né? Eu não sou nascida em Niterói. Meu marido, sim, tem uma família, né? Já tem conhecida, uma história, né? Tem uma história aqui. Eu fui uma pessoa que cheguei aqui já no final da infância, meu pai militar. E aí a gente acabou fixando aqui residência em Niterói e fiquei por aqui, tanto que a família não tem. A minha família hoje aqui é a família do meu marido, né? Sim, você construiu toda, a sua história, né? Construí a minha história com o trabalho. Sim, né? sim. Então, assim, eu sempre estava atrás, nos bastidores ali do escritório, né? É um escritório que o tino comercial era sempre voltado para o direito empresarial, que sempre foi o meu marido. Eu sempre participei de todas as gestões e a gestão jurídica, administrativa do escritório ali, de prazos, de controle de processo, sempre foi feita por mim, sempre atuei mesmo, peticionando, trabalhando, militando mesmo como advogada, mas nunca à frente do escritório. E porque eu tinha que tomar conta de criança, e quando eu estava engatando vinha outro filho, e aí a vida foi fazendo isso. Quando chegou na pandemia, eu tinha passado já por uma situação bem complicada na minha última gravidez, que eu perdi muito quilo, perdi 15 quilos grávida. Nossa, foi geralmente é o contrário, né? Então, assim, eu descobri uma doença que eu já tinha, provavelmente, desde que eu nasci, mas eu nunca tinha aparecido, né? E aí aparece na gravidez de Valentina, minha mais nova, e a gente não consegue descobrir qual porque eu entrei para a sala de parto achando que podia ser um câncer no esôfago. Nossa. Então, é quase uma despedida aquela entrada na sala de parto, porque dependendo do estado, né? Um câncer que surge na gravidez, ele vai evoluir com muito mais rapidez, mas Deus não quis que fosse, e aí eu fiquei com a impossibilidade aí de alimentar, tem um monte de coisa que eu tenho uma restrição alimentar mecânica que me impedem de comer, mas que foi ótimo, entendeu? Toquei a vida e fui em bola pra frente. E essas coisas fazem a gente mexer um pouquinho, né? Mas você vai se adequando com as dificuldades e você vai criando uma força. Vem uma resistência e uma vontade de fazer coisas. Aí você supera, que já é também da sua natureza superar. A Valentina, não é a Valentina à toa, né? O nome dela foi escolhido a dedo. Já começa porque com Valente, né? A bichinha era para ter, sabe, me sugou as energias mesmo. Parecia aquelas mulheres grávidas da Etiópia que passa fome e que as crianças nascem saudáveis. Sim. Valentina nasceu com 31 semanas, nem para incubadora foi. Então, e isso a gravidez mais tensa que você teve, né? Mais tensa que eu tive. Que eu acho que cada dia parecia um ano, né? Assim, eu meio que fugia um pouco das dificuldades, escondia ali as dificuldades que estava tendo, própria da minha característica de enfrentamento, de resolver os problemas sozinha e de correr atrás. Advogado tem que ter essa característica, né? Não dá para até para poder seguir adiante, né? Seguir adiante não tem jeito. O problema é o nosso ganha-pão, né? Graças a Deus que eles existem, né? Porque senão o advogado não sobrevive, né? Sem conflito, sem problema, a gente não sobrevive. E aí, essa situação da gravidez mais pandemia me fez ter uma vontade de trazer algo na linha de frente. Mostrar o meu trabalho publicamente. Muita gente já conhecia meu trabalho nos bastidores, mas não conhecia. Que aí eu fui pro Instagram e aí comecei a colocar o que eu pensava, como eu agia, como eu atuava. Começou a explorar tudo que podia também, né? Porque rede social é um grande caminho, né? A gente vai aprendendo a cada dia, mas eu acredito que hoje sem rede social, por mais que você tenha o melhor produto, mas se o mundo não sabe... Você pode até conseguir manter clientes antigos, né? Mas os filhos dele você não acessa, entendeu?
Os sócios mais jovens você não acessa. E as pessoas... já tem uma outra forma. Hoje até, por exemplo, o posicionamento de um advogado que tem uma série de restrições éticas de conduta em relação à propaganda, marketing, né? Pessoal, eu até respondi uma entrevista essa semana para uma revista que fala sobre uma coluna sobre empreendedorismo feminino, que a pergunta era justamente isso. A advogada é empreendedora, né? E assim, eu acho que todo profissional liberal, médico, contador, advogado, né? Pessoas que prestam consultoria, prestam serviço, muito ligados à nossa formação, né, acadêmica, devem ser empreendedores. Nem todo mundo é. Né? Então, a forma como você conduz a sua carreira, ela pode ser considerada um empreendedor ou não, né? E o profissional liberal da advocacia, ele tem uma situação muito específica, porque ele não pode fazer uma propaganda e marketing como qualquer outro prestador de serviço. Existem limitações, E até o médico tem mais facilidade hoje de vender os serviços dele na internet do que nós, advogados. Nós somos muito limitados. Recentemente, o Conselho Federal da OAB, né, determinou que a gente não podia responder caixinhas de pergunta, por exemplo, porque estava configurando uma consulta gratuita. Gente, isso é um absurdo. Voltaram atrás, mas assim, quem estava respondendo estava correndo o risco de ser denunciado, né? Então, tem umas questões assim que são ligadas à propaganda e marketing, à conduta ética, que impedem um pouco o trabalho nosso nas redes sociais. Mas a gente, se eu puder... se eu tivesse tempo, né, ou tivesse no início de carreira e não tivesse cliente, eu tava o dia inteiro fazendo conteúdo, porque direito, né, é algo que faz parte da vida das pessoas. Então, um advogado que não está usando isso nas redes sociais para trazer, demonstrar que conhece alguma matéria para trazer clientela, ele está jogando dinheiro fora. É exatamente aí que entra a diferença do advogado e do advogado empreendedor. Para mim, você sempre foi advogada empreendedora. Até pelo tema que eu te convidei para a gente conversar, foi porque eu sigo você nas suas redes sociais. E você explica muito bem. E assim, é tão... Você tem uma forma de falar tão contundente e ao mesmo tempo tão simples. Você mistura o juridiquês, entre aspas, com o vocabulário bem pé no chão, assim, e você explica muito bem a diferença de uma coisa para outra. O que significa uma coisa, o que significa outra. Então, eu acho você muito prática e fácil de te ouvir. Se você fosse uma professora na universidade, eu adoraria assistir sua aula. Sabe como? Porque, assim, você sabe que você vai ficar sentado ali por uma hora, mas é uma hora que enriquece. Eu gosto do seu conteúdo, eu gosto do teu jeito de passar o conteúdo. Né? Assim, mas eu acho que história profissional foi trazendo isso, né, também. Mas esse jeito de falar, essa forma, esse desprendimento é da pessoa. É uma qualidade, né? Talento dom, que a gente também tem que desenvolver, né? Porque às vezes tem gente que tem dom e esconde, né? Então, tem gente que tem um dom que está dormindo, está latente. Começando a regar um pouquinho, daqui a pouco nasce. E fica também muito... Tem gente que gosta. Que sabe muito, a gente conhece, tem gente que sabe muito. Eu tinha um professor famosíssimo, sabe muito. Cara, mas não dava. Era ele começar a falar e a gente começou... Estudar direito não é uma coisa tão legal, né? Depende da matéria e depende do professor. Eu acho que nem depende da matéria. Pra mim, depende. Eu acho que depende da matéria, não. Depende mais da forma como você explica. Porque o direito é por lógica... isso que eu falo que depende do professor. É lógica pura. Lógica jurídica. Tem que ter tem que ter lógica, né? Quem bate no carro... A legislação é feita por uma lógica. Por exemplo, batida na traseira, né? Não dá para andar com o retrovisor o tempo todo. Ou você olha para frente ou você bate. Então, quer dizer, quem bate na traseira de alguém presume-se ser responsável por aquela ação. Que isso tem toda uma lógica. Mas nem sempre... Nem sempre é assim. Existem as exceções. Mas a lógica é essa. Né? Então, se a gente, sei lá, vou chegar lá na Rosemary Rosa para escolher um óculos ou um produto, e o produto tiver com defeito, e eu não analisei qual é o fabricante, se o defeito é da fábrica ou não é, eu vou procurar a Rosa.
Rosa para E resolver. tem mais uma coisa, vou fazer até uma vírgula aqui. Em falar de você ir lá na Rosemary Rosa, temos aqui também um presente para você. Ah, que delícia! Ó, mas eu não tenho certeza que a Rosa, entendeu? A Rosemary, ela tem um atendimento que não precisa procurar um advogado, né? Ela é advogada também. Por E isso, das então, boas, por isso. previdenciárias. Das boas, mas aí atende Mas ela é aquela o mulher cliente também. e resolve o problema, né? Mas ela é aquela Nossa, mulher que chique também. negócio, gente. Eu vou até botar a câmera aqui para Ó, que espetáculo. Aqui, ó, vou pode ver. até olhar para cá, ó. E aí, gente? Nossa, arrasou, hein? Pô, ficou muito Eu bonito. amo óculos, né? Porque acho que E esse aí ficou bonito em você. Disfarça, menino. Tudo que é uma beleza. Ó, gente, olha, vou pro carnaval já Gostei. com Rosemary, Ficou tá? chique, hein? Gostei. E a Gostei lente é uma muito. delícia, levíssima. A coleção Uma dela, delícia. quando eu falo que a coleção dela tá de arrebentar, Uma às delícia. vezes as pessoas falam assim, exagero. Não é. Se O você problema é que lá em for... casa tem sócio, né? Eu acho que tem um sócio lá. Esse Filho óculos, é sócio, aí, né? esse óculos aí, ele tem uma pegada unissex. Hein? Eu tô vendo cheio Então, de... assim, azar o teu, tá? Já que tem eu essa sei. pegada unissex. Eu sei. Sei como é que é. Mas voltando a falar rapidinho da Rosemary, ela também é advogada e ela tá sempre na loja na parte da tarde. Que pessoa espetacular, inteligentíssima também, prática, sabe? Gostoso conversar com ela. Você bom, conhece né? ela hoje, parece que já conhece há 20 anos. É muito bom. Mas normalmente um bom comerciante tem esse traquejo também, né? Tem. Atrai a clientela. E ela assim, é né? advogada empreendedora que já nasceu assim mesmo. Você vê, ela tem uma loja em Portugal que a filha dela mora lá. Né? E assim, as compras podem ser feitas online, ela tem um site, né, que é o www.rosemaryrosa.com, que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode comprar. Pô, e tendo aqui, uma base lá em Portugal, você distribui para a Europa isso aí. né? E a base dela aqui em Niterói, que é aqui pertinho, que é ali na Marise Barros, fica entre a Lemos Cunha e a Gavião Peixoto. Fica, tem uma lotérica ali que é muito famosa, é do lado da lotérica. Então, ela tá ali, assim, tem uma equipe lá gigante, que a loja é bem grande, tem umas roupas muito bonitas, as semi-joias dela são lindas e também negócio de salão de cabeleireiro, que tem tudo para transformar Nossa, a mulher, ela aproveitou homem. o espaço para Aproveitou. tudo, E né? o espaço é grande, e você passa por ali, você nem imagina. Quando você entra, assim, parece que está entrando num mundo... Porque assim, você entra, logo na sua esquerda já tem aquele monte de óculos. Aí já começa com um monte de óculos masculino. Aí eu já comecei assim, ó. Que é isso? É muito mole legal. não, né? Aí depois lá dentro tem um monte de coisa. Mas agora, voltando ao assunto... Porque a gente vai desviando. Se deixar, a gente vai, né, Marcos? Foi até bom também para aproveitar, né? Porque senão daqui a pouco só ia ficar lá no final o lance do presente. Mas aí você estava falando da mulher empreendedora, né, que começa aí a correr atrás e você vai desenvolvendo teu jeito. E vamos então, pode ser até que com essa perda aí do fio da meada, mas a gente vai adequando. Mas aí vamos falar um pouquinho do direito das famílias, então. Aí eu sempre ouço muitas pessoas falando assim: eu fiz uma união estável, agora eu tô casado. Agora eu tô casada. Aí eu fico olhando, né? Porque a pessoa acha que a união estável ela é a mesma coisa que casamento. Só que se fosse a mesma coisa, não precisava ter união estável. Né? E nem precisava ter uma série de regras, né? Que distinguem isso, né? Exatamente. Então vamos acabar com esse mito hoje? Vamos tentar, né? Porque a gente tem que entender que toda relação, né, afetiva, e aí essa relação afetiva pode ser amorosa ou não, e isso vai impactar se é um casamento ou não, se é união estável ou não, né? Vai ter uma consequência jurídica. Traz uma consequência jurídica e fática, que a gente chama, né? Fática é tudo aquilo que envolve, né, a vida da gente. É um fato. Acontece. A união estável é considerada um ato-fato. É um fato e um ato jurídico. Então, ela tem uma característica sui generis, que a gente não consegue definir exatamente o que é. Não é um contrato, porque não tem um ato formal, mas pode ter, né? É um fato, porque tem que acontecer um conjunto de situações fáticas para dizer que aquilo é ou não uma união estável. Para ter a constatação, né? Para poder constituir, né? Configurar
declarar aquela situação. E pode ser um contrato, porque você pode estabelecer ela formalmente através de uma escritura declaratória, né? Sim, vai no cartório, No né? cartório declara, Sim. né? Que aí o pessoal fala assim, fiz uma escritura de união estável. Não existe escritura de união estável. Existe uma escritura pública, onde tem um oficial público, alguém que tem uma fé pública, para dizer que duas pessoas compareceram lá e afirmaram na frente daquele... aquele oficial de cartório, que elas vivem uma situação que configura a união estável. Sim. Mas isso quer dizer que só essa declaração e essa escritura comprova a existência daquela situação? Não. Olha, tem muita gente que acha que sim. Acha, né? Tem uma escritura, está comprovado ad eterno a união estável. E não é assim. Só para assim não deixar dúvida, o cartório que faz isso é o cartório de RCPN, que é o de Registro Civil de Pessoas Naturais. Não necessariamente. Não Você necessariamente. pode declarar, porque a escritura pública ela pode ser feita num cartório Sim. Ligado às pessoas naturais, né? Mas ela pode ser feita em qualquer escritório de notas. Então isso aí é uma novidade também que pouquíssima gente sabe. Entendeu? Porque o cartório de registro das pessoas naturais, ele tá ali para fazer registros ligados ao nome, né? A personalidade, né? A gente hoje até o nome da gente a gente pode mudar diretamente no cartório hoje, né? Com muito mais facilidade. Você sabe que eu sou juiz de paz, né? Eu sou juiz de paz. Então, assim, para casar tem que ser no Registro Civil de Pessoas Naturais. Não tem alternativa. Agora, para união estável, eu vou te falar, eu achava que tinha que ser. E olha que não, né? Não, você pode fazer uma escritura declaratória num cartório de notas. Porque é a natureza do ato que determina a competência ou a jurisdição, entendeu? Entendi. Da situação. Não ali, como é uma escritura declaratória, na verdade, não é uma escritura como casamento ou uma lavratura de uma certidão que comprova a certidão de nascimento, a certidão de casamento, porque ela não altera o estado civil das pessoas, a escritura de união estável. Então quem faz união estável, quando vai preencher algum documento estado civil, é solteiro e solteira. Ou se tiver uma marcação... ou viúvo. Ou separado, ou de viúvo. Por quê? Porque a pessoa pode ter sido... Nasce, é solteiro. Isso. Né? Passou um tempo, ela casa. Aí ela altera o estado civil. Aí onde é o registro? Lá quando nasce, vai ser averbado o seu nascimento. Sim. E o seu nome lá no cartório de registro das pessoas naturais. Isso. Né? E aí quando você casa, você altera o seu estado civil e vincula esse novo estado civil a alteração do seu registro mesmo, né? Então você altera, uma vez que você casa, nunca mais você tira a certidão de casamento. De nascimento, só de casamento. É a sua certidão de casamento substitui a de nascimento. Sim. Então você, na sua certidão de casamento, vai constar que você casou no dia tal com Patrícia e que Patrícia vai usar o nome de casada ou vai acrescer o nome ou vai retirar o nome e juntar o seu, ou que você hoje, antigamente só a mulher fazia isso, né? Hoje não. Hoje você casar com a Patrícia Lemos, você pode resolver adotar a alcunha dela, né? Então você vai ser lá o Marcos José Lemos, porque é muito mais bonito e eu não tô afim mais de usar o meu nome. Às vezes é um nome mais famoso, né? Exatamente. Às vezes é um nome que vai agregar, né, aquele casal em termos de marketing, em termos financeiramente, né? Até de status também, né? De facilitar alguns negócios. Então você porque a pode gente alterar. vive numa sociedade que sobrenome ainda abre porta. Abre porta e fecha também, Fecha né? também. E aí aí você, quando com o casamento, você altera esse estado civil. E esse estado civil o seu estado civil vai permanecer casado enquanto esse casamento não for dissolvido por uma sentença judicial. Mas o vínculo conjugal, ele não acaba com a sentença de divórcio. Sim. Ou com uma escritura de divórcio feita em cartório. Ele acaba com vínculo conjugal, acaba com a ruptura da convivência marital, né? Conjugal. Quando um casal é casado e para de conviver, ele não vai alterar, fica separado de fato, que a gente chama, a separação, né, de corpos, a separação do casal,
ela não altera o estado civil, ela altera uma situação fática e interrompe, por exemplo, a comunhão de bens. Você para de dividir bens, a data que determina o fim da mistura, da comunhão dos bens, é lá no vínculo conjugal. Aí começa a surgir uma situação que a gente chama de má comunhão. E por que é má comunhão? Porque vamos imaginar que você se separou, saiu de casa, conheceu alguém e constituiu uma outra relação afetiva que você não pode casar. Por quê? Porque você ainda não se divorciou. Sim. Então você se separou de fato e foi morar com alguém. Essa pessoa com quem você está morando, com ânimos de constituir família, divide renda, divide as despesas, mistura ali o dinheiro que você ganha dos seus proventos com o dinheiro dela, compra uma bicicleta, compram bens móveis, porque os bens imóveis que forem adquiridos vão ter que ser bem escriturados, porque vão se misturar com o casamento anterior. Isso. Porque a situação ainda não está resolvida. Não está resolvida. E aí a gente chama isso de má comunhão. Por quê? Quando você não resolve a situação anterior, tudo que você adquire aqui, para a lei, figura como separação total de bens, como se o regime imperasse da separação total de bens para que não se misturem os bens. Sim. Né? Daquela pessoa que tem relações anteriores que ainda atuais, não tá resolvida, que não está resolvida, como é que foi feita a partilha, Sim. Os bens estão se misturando, está tendo uma confusão patrimonial. Por isso que a gente usa esse termo da má comunhão. Má comunhão é esse período aí, né, entre o rompimento do vínculo conjugal, da convivência do casal casado. Da situação fática, né? Da situação fática ali, saía de casa e nosso casamento acabou. Mas o casamento não acabou. Acabou o vínculo conjugal. O que acaba, o casamento só acaba com a morte, ou com uma sentença de divórcio. Judicial de divórcio, ou com uma escritura de divórcio, Sim. que hoje pode ser firmada desde que esse casal não tenha filhos menores, né? Ou mesmo tendo filhos menores, se os alimentos e a questão da guarda já tivesse sido resolvida judicialmente, Sim. por exemplo, né? Às vezes o casal começa uma briga judicial, aí a gente, antes de resolver a questão patrimonial e de divórcio, a gente entra com alimentos, resolve, aí no meio dessa situação resolve fazer uma escritura para acelerar, né, a partilha, e aí a gente pode fazer lá no cartório também, entendeu? Mais o quê? Tanta coisa que é difícil às vezes voltar, mas eu tenho umas dúvidas aí, porque assim, vamos dizer, nesse limbo, né, aonde você já está vivendo uma nova situação, né, mas a sua primeira situação, né, que você saiu de casa, você ainda não está resolvida, porque ainda não tem essa escrituração de divórcio. Vamos dizer que aconteça alguma coisa aí, por exemplo, se essa primeira esposa, se ela falece, como é que fica? Porque a esposa nova, que não é esposa ainda, mas ela pode achar que ela já tem direito a alguma coisa. Porque assim, tem muita gente que não sabe que tem essa diferenciação de bens aqui e de bens acolá, né? Então... a gente recebe no escritório, por exemplo, é uma dúvida muito recorrente. Que fica viúva do companheiro que era casado e tinha uma partilha em suspensa, né? Sim, que é um então, outro quer dizer, caso, na hora que entra ali, quer dizer, essa companheira que está casada, se ela não tiver adquirido, por exemplo, bens que necessitam de escritura, né? Bens imóveis, assim considerados, apartamento, Sim. terreno, navio, né? Sim, sim. Helicóptero, bens que precisam de registro, Sim. né? Formal, carro, se não tiver adquirido no nome dela, ela vai ter, a partilha vai ser, dependendo do regime de casamento anterior, né? Uma ameação e herança com os filhos anteriores, se houver, ou com a ex-mulher, mas o vínculo se rompeu. Mas se não fizer a partilha daquele casal, para depois fazer a partilha dos bens que sobraram do morto, entendeu? Ela não vai ter direito à herança se não tiver filhos, né? Porque hoje a mulher, ou o marido, ou o companheiro, a companheira, eles não são herdeiros mais, estão perdendo a condição de herdeiros. Eles vão ser meeiros
e vão perder essa condição de herdeiros. Herdeiros vão ser os pais e depois os eu soube maridos disso e essa coisas. semana. Exatamente. A mulher vai Há uma passar para mudança. o terceiro... Para a terceira linha sucessória. Gente, mas isso é muito absurdo. E essa confusão se dá, sabe por quê? Porque as regras do direito de família são diferentes das regras da sucessão. E a gente muita gente acha que é a mesma coisa, né? Então, às vezes, uma regra que é aplicada na situação da separação do casal, no inventário dos bens e na divisão dos bens do casal, não vão se repetir na sucessão, por exemplo. Você sabe que eu tô tendo uma aula aqui, né, de direito civil, tô me lembrando. A última vez que eu fiquei tão feliz, porque isso me deixa muito feliz, eu adoro me lembrar da época que eu fiz a faculdade de Direito e de estudar Direito. Eu fiz um curso na Emerge sobre direito das sucessões em 2013, quando autorizou casamento homoafetivo, e foi com o Luiz Paulo Vieira de Carvalho. Assim, não tem quem não conheça e quem não adore, né? Até porque se você demais. não tem quem estudou, né, sucessão nos anos 90, tem que ter estudado pelo Luiz Paulo, né? E no CEPAD, né? Que você também já foi dona do CEPAD, eu fui coordenadora do CEPAD no Niterói. Mas era da família, não era? Não era não. Eu achava que era. Não. Só trabalhava com a FIO, com o meu. E ele dava aula lá. De civil. Nossa, muito bom. Direito de sessões, não tem como não... A gente, às vezes eu tô num caso, assim, de inventário, eu lembro das aulas, assim, peraí que o Luiz Paulo falava do estirpe, de não sei o quê, da e um jeito simpático e divertido de falar. Você vê, a pessoa abre a boca, tá dando aula. Eu acho que até assim, numa mesa de bar, se ele falar, ele tá dando aula. Ele é muito divertido. Eu sou do IBDFAN, né, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e o Luiz Paulo também é palestrante lá do IBDFAN, e aí eu tenho uma relação muito boa com o ex-sócio do Luiz Paulo, que é o presidente do IBDFAN hoje, o Luiz Cláudio, que foi meu colega de faculdade. Então, assim, a gente acaba essa amizade que a gente traz da época da infância, da época da faculdade, ela se perdura. E a gente encontra as pessoas que estão até em situações de destaque, de poder, seja no poder judiciário, no poder público, em instituições como o IBDFAN, que é assim hoje não tem como você atuar no direito de família, se dizer especialista e não estar vinculado ao IBDFAN, né? As grandes atualizações estão ali, né? Estão ali. O IBDFAN hoje trabalha com a pessoa que vai defender a mudança, né, do direito de família, do direito sucessório, e hoje é referência. Você tem que passar por ali, né? Não tem que passar por ali para você poder estar atualizado, porque o direito de família está avançando, assim, é uma ele velocidade. Segue a vida, né? Ele vai se atualizando geral. E o brasileiro, ele está muito, muito à frente, entendeu? No mundo. É impressionante. Mas essas questões sucessórias, elas também, por causa de casamento, de união estável, são aulas que não têm fim. Não tem fim. Passa uma hora e meia, você não sente. E não tem, sempre tem uma dúvida nova. Porque sempre alguém traz. Porque assim, você está lá assistindo a aula, aí você fica assim, eu me lembrei de um caso de família. Eu me lembrei de um caso de um amigo. Porque assim, tudo é interessante, porque sempre você vai conhecer alguém, se não for na sua família, ou alguém muito próximo seu que está vivendo aquela história. Porque direito de família é isso, né? Você é filho de alguém, todo mundo, mesmo que você não tenha conhecido seu pai, mas alguém te pariu. É isso. Né? Então você tem uma mãe, você tem uma história, né? E todo mundo quer saber a origem da sua história. Por isso que o direito de família é muito intrigante. E cada família constituída durante essa vida vai trazer uma história nova, uma situação nova. Agora as composições de família, né? Os novos casamentos, as novas uniões que trazem os filhos havidos antes daquela relação, com os havidos pelo homem na outra relação, que aí vão ser irmãos dos filhos comuns. Nossa. E aí, se o filho comum se apaixona pelo enteado... Olha isso. Mas aí tem a relação de afinidade, né? Mas tem isso, tudo tá acontecendo. Mas está acontecendo. Mas assim, não pode oficializar, né? Nas relações de afinidade. Pelo menos não com casamento. Não com casamento. Mas algumas situações estão difíceis. Eu vi esses dias mesmo, essa semana, vi no TikTok, no Instagram, já não me lembro, uma entrevista de um casal novo, sabe? Assim. E aí ele falou assim, vocês estão casados há quanto tempo? Aí ele falava assim, a mulher respondia 5 anos. E é um casal jovem, tá? E aí, mas eu fiquei sabendo que ele já teve uma relação com a sua mãe. Aí a menina responde, sim. Quando a gente tinha 1 ano de casado, ele se relacionou com minha mãe e teve um filho. Então o meu enteado é o meu irmão.
Isso é regular? Tem como regularizar? Como é que você nega o registro dessa criança? Não, negar o registro da criança não, mas Mas regularizar o essa casa- situação aí. Mas ela aceitou. Eles são casados. Mas casado? Casados. Casados no papel, segundo eles contam ali. E a amante, que não é mais amante, segundo ela, entendeu? Gerou um filho e ele tem que pagar a pensão e sustentar o irmão da mulher que vem a ser enteado dela também. E é isso. A vida, direito de família é isso. Aí agora você senta lá na frente do advogado, quando tiver uma sucessão ou tiver um problema familiar conflitante decorrente de patrimônio, de convivência, de responsabilidade alimentar ou não, aí manda o advogado resolver. E assim, o advogado vai ter que ter assim uma imaginação para poder. Aí entra a criatividade e a inovação da advocacia, que as pessoas não têm como inovar na advocacia. Eu falei, claro que tem Claro como que tem. inovar. Olha só, isso é um problema novo. Porque são coisas que vão Coisas surgindo da e que atualidade. só o advogado pode construir uma tese jurídica que vai virar jurisprudência. Porque as pessoas Exatamente. costumam dizer que a jurisprudência virou jurisprudência porque o tribunal decidiu. Não, porque STF, virou realidade há muito tempo. Virou realidade. Teve um advogado criativo que sentou, analisou a lei, as decisões anteriores e buscou a aplicação da lei a um caso que não foi previsto em lei. Isso. E aí ele cria jurisprudência. Então é o advogado criativo que vai defendendo a mesma tese até o recorrentemente. STF, entendeu? Em casos similares é que cria jurisprudência e vai defender aquela tese lá. E para quem, por exemplo, está começando na advocacia, eu sempre falo isso, sou estudante de direito, estou querendo começar a aprender, a inovar, a ter uma oratória melhor para defender, tem que ir lá para o tribunal, ficar assistindo sustentação para ver o que advogados brilhantes estão fazendo na sustentação. Os casos que eles levam, né? Os casos de inovação, porque sustentar um direito que é resolvido é fácil. É fácil, É difícil você convencer um colegiado de juízes que já estão ali com uma certa bagagem, com uma certa experiência, foram promovidos, né, ali, porque todo mundo entra como juiz na primeira instância, depois você é promovido através de merecimento, de conhecimento, e ali você tem que convencer aquelas pessoas que a sua tese pode ser aplicada e ela está dentro da Constituição, dentro da lei estadual, dentro de uma lei municipal, dentro, está de acordo com as normas Ela jurídicas. só foi remoldada para um novo para caso. aplicar ao caso concreto. Porque esse novo caso, que já é concreto, daqui a pouco tem um monte dele e já não é mais um já novo tem, caso. mas não foi levado Já é só mais um ao caso. judiciário porque não Isso. tinha um advogado que encontrou uma saída jurídica para levar aquela situação ao judiciário. Entendeu? Então ainda acaba resolvendo a vida de muita gente. Muita gente. Agora, as relações familiares, elas são muito bizarras, né? Tem de tudo, né? Mas isso também não é só de agora, não. A gente sempre ouviu uns troços meio estranhos desde sempre. Né? Mas é porque agora tem uns fatos tão novos e parece que a gente não está conseguindo acompanhar essa... Porque, assim, a velocidade tá de fúria, sabe? Então você ouve cada coisa hoje em dia que eu fico assim, e olha que a minha cabeça é aberta, hein? Mas eu fico assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, não. É difícil até entender, né? Aí às vezes eu fico assim, eu acho que eu não pertenço mais a esse mundo, não, cara. Acho que eu virei uma um OVNI. sensação da nossa geração, né? Porque as gerações mais novas, que o pessoal aí o nome das gerações é meio confuso para mim, né? Então eu vou passar pela idade, assim. Então, o pessoal que nasceu aí de 98, 99... já está numa velocidade muito reduzida comparada a quem nasceu de 2000 para frente, né? Sim. Porque quem nasceu na era digital, né? Os nascidos digitais, que é 2013 no Brasil. Já é uma né? coisa mais... Em 2013 todo mundo já estava no digital. Ativo. Então a velocidade da informação para eles é completamente diferente. E que não quer dizer que tenham conhecimento, mas informação eles têm. Informação tem. Agora eu sinto, eu já conversei com várias pessoas e assim, algumas pessoas elas concordam comigo, que a nossa geração tem uma geração aí no meio, que é o pessoal que está entre 20 e chegando aos 40. Vamos botar assim, 40 também, que a gente não está, né, assim, tão passado assim. Mas essa geração entre 20 e 40, sinceramente, eu tô muito assustado com essa geração, porque eles parecem que... Eu não tô querendo generalizar, entendeu? Mas assim, eu não vejo uma atividade desse povo.
Eu acho que é um que povo que depende está muito da passivo demais. formação. Sabe? E é um povo que tem muito problema emocional. Parece que não está adequado no mundo. Eu acho assim, todo período de transição da sociedade. Eu acho que a nossa geração deu uma errada na criação de filhos. Mas é porque são transições, né? Então a gente sai, por exemplo, no Brasil, a gente sai de um período da ditadura militar, né? Que são os pais da nossa geração. Então, é o pessoal que era muito radicalmente compelido ali e restrito, não podia fazer um monte de coisa. Então, você tem um afloramento da criatividade intelectual, musical, cultural, porque quanto mais a dor, né, transforma o artista em situações, eles se evoluem mais, né? Eu acho que a gente teve a necessidade de fazer mais. De fazer mais, né? Então, assim, o sentimento de escassez, uma série de situações que vão levando o ser humano a desenvolver outras, né, habilidades e outras criatividades. Porque de repente nem foi tão fácil, porque não foi, né, crescer nessa época, porque a gente teve que ser mais forte. Mas eu acho que hoje a gente tem uma facilidade de resolver as coisas. Mas aí isso é consequência, né? Então você tem uma pessoa que é muito restrita na sua liberdade, aí ela cria os filhos para que eles conquistem a liberdade, aí veio a nova geração que conquistou essa liberdade, que criou os filhos na total liberdade. Mas esses filhos da liberdade não estão sabendo se atuar no... Mas aí não é culpa deles, né? Sim, mas porque aí fica uma geração que você não sabe o que está acontecendo com eles. É uma geração que aparentemente Por isso mais que eu falo, frágil. teve um erro de criação aí. Eu não sei se é erro, sabe? Eu acho que a gente... Eu acho que é um contexto, sabe? Sociológico mesmo, antropológico até. Porque se a gente olhar... por exemplo, tá rolando aí 25 anos de Big Brother Brasil, né? Eu sou uma pessoa muito criticada, porque as pessoas sempre falaram isso pra mim. Como é que pode? A mulher tão inteligente fica vendo Big Brother. Eu gosto de gente. Mas você tá estudando as pessoas ali. A forma como você vê... Psicólogos adoram assistir. A forma como você vê os programas vai te ajudar a conhecer pessoas muito rapidamente. É porque as pessoas não estão entendendo que você não tá ali pelo entretenimento. Você tá ali para o conhecimento. Para saber o que está acontecendo hoje. Em tudo que é lugar. Até porque você é advogada e você é uma advogada. Com gente, todo dia. Exatamente. E tem esse lance mesmo da proatividade. Você tem que saber o que está acontecendo. Porque senão você sai do... Eu saio do mercado de trabalho. Eu vou resolver aquele problema. Então, assistir o Big Brother, tudo bem, pode ser lamentável, pode, mas ali é um grande laboratório de você saber o que está acontecendo hoje. Porque a realidade de hoje não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. A gente já está fora do tempo. Isso. Então, se você não se atualiza, você perde vida mesmo. Se a gente aí essa sensação que eu tenho às vezes, exatamente. eu não estou pertencendo a esse mundo. Você está pertencendo, só que você está vendo na mídia, vai pra mídia, entendeu? O que atrai a juventude. Sim. Que é o pedaço da sociedade que está fazendo com que outras pessoas consumam, né? Então... assim, nada vem por acaso, né? O empreendedorismo não vem por acaso, entendeu? Dar voz à mulher não vem por acaso. Tudo tem uma consequência financeira, né? Uma necessidade financeira, né? Alguém disse lá atrás que era bom botar a mulher para trabalhar, entendeu? Porque os homens estavam morrendo na guerra. Então a mulher não vai trabalhar porque ela quer. Ela vai trabalhar porque tinha uma necessidade da sociedade. Né? Então, assim, à medida que as coisas avançam em circunstâncias, elas há uma retração e uma perda, por outro lado, né? Então, a partir do momento que você leva a mulher para a sociedade e faz com que ela tenha que ter múltiplos papéis, né? Como mãe, dona de casa, profissional, ela lava, passa, cozinha, administra, ganha dinheiro, ela enfraquece, ela adoece. Hoje a mulher infarta muito mais do que infartava. Hoje a mulher tem outras preocupações. Hoje a gente tem mais câncer, né? Tudo isso devido a gente ser jogada no mercado de trabalho sem trazer uma divisão de tarefas domésticas. Então hoje a gente já tem uma nova fase. Por exemplo, os conflitos familiares das mulheres da minha geração mais velhas, eu tenho as mesmas situações. O marido que trabalhou a vida toda e resolveu arranjar uma novinha e não quer pagar alimentos compensatórios ou não quer dar direito à pensão, porque ela se formou em psicologia, mas nunca conseguiu atuar porque estava tomando conta dos 3 filhos, entendeu?
Ou uma mulher que, como eu, né? Eu sou exemplo clássico. Eu fui parando a minha carreira profissional na medida que as crianças foram nascendo e crescendo. Ah, tudo bem, a minha profissão, que a gente trabalha até morrer, né? Advogado tende a isso, foi me possibilitando a desenvolver habilidades profissionais que talvez eu consiga me manter hoje sozinha, um fruto do meu trabalho. Mas há 10 anos atrás eu não ia conseguir. Entendeu? Por mais que eu dividisse uma sociedade de advogados com meu marido, mas que é um escritório que está o nome dele. Então, esse tipo de emancipação econômica não tem nada a ver com a emancipação feminina, né? É uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos, né? A emancipação feminina não traz uma emancipação econômica automaticamente da mulher. Ela vai para o mercado de trabalho, mas ela continua dependente. Ela ganha menos, ela gasta mais, então tem uma série de fatores. Isso é uma construção, né? É uma construção que vai demorar muito tempo. E de passo de tartaruga. Exatamente. Mas também não tem mais marcha ré, né? Pelo menos não tem isso. Eu acredito que não. Não tem, porque é evolução, né? Porque está evoluindo. Que a gente que vai evoluir para algumas coisas e vai trazer outras involuções também, né? Aí também é aquela coisa, né? As transições aí que vão acontecendo na vida e no mundo, é que a gente, né? Porque assim, toda transição acaba pegando a gente meio que de surpresa, né? Quando a gente vê, a gente já tá dentro ali do turbilhão ali do negócio. A gente tá nessa transição, né, André? A gente tá aí numa hoje grande transição. Eu vejo muita gente assim, começando um relacionamento, né? Um casal jovem que já trabalha e hoje os casais resolvem constituir família depois de um tempo, né? Não é com 24 anos como eu fiz. 24 anos nem sonha, tá? Todo mundo se curtindo aí, ficando, depois fica sério, depois assume um namoro, depois vai morar junto e depois casa. É a sequência atual, né, de uma geração. É o que está acontecendo hoje, né? Agora também tem um gerúndio aí que fala assim, a gente está conversando. A gente está conversando. Tá tudo no gerúndio, né? Tá conversando. Tá ficando, tá conversando, tá morando, não é casamento, entendeu? Então, e aí vão esquecendo de analisar isso. Mas eu recebo, assim, muitos casais jovens que já estão querendo estipular situações, entendeu? Que vão acontecendo na vida. Por exemplo, um dos grandes erros das pessoas em termos de proteção patrimonial, sucessória, de proteção das relações, de dependência previdenciária, alimentar e tal, é pegar uma união estável e não converter em casamento. Casar e esquecer aquele período da união estável. Mas tem muita gente, Tânia, que não sabe que isso pode ser feito. Que pode ser feito, exatamente. Você sabe que tem um casal de amigos meus que eles viveram união estável por 14 anos. Aí resolveram casar. Aí foi lá no cartório que eu fazia casamento, no cartório em Jaconé. Aí eles foram lá, porque eram amigos, tudo, a gente fez lá a cerimônia deles. Aí lá eu expliquei que tinha a possibilidade de convolar, né? Converter a união estável para casamento. Aí eu expliquei. Aí eu falei assim, vocês não vão agora começar como um dia de casamento. Fazendo essa conversão, vocês já vão ter 14 anos de casado. Aí eles ficaram maravilhados e muita gente não sabe disso. Porque esse período, né? O que você construiu, o que você comprou, o que você... Só vai converter. Até para fins previdenciários, né? Tudo, se você não tiver mais de 2 anos de relação, você não tem direito à pensão se morre, né? Pensão previdenciária. Então tem uma série de situações que as pessoas esquecem. É muito mais barato também, né? Sim. Porque você faz convolar, desde que você tenha provas e tudo, tiver uma escritura, facilita muito. Facilita hoje a vida, as custas estão R$1.420. Você faz é barato, tranquilo, né? E sai na hora. Exatamente. Então tranquilo. você estabelece ali, né? Então hoje a gente vejo já muitos casais jovens que foram morar juntos, estavam estudando para concurso, passaram, não sei o quê, e eles convolam essa união, esse tempo que estavam morando juntos, para o casamento. E funciona super bem, né? E aí o pessoal acha que é a mesma coisa. Tô morando junto, tô casado. Aí eu vou pedir agora pra gente dar uma puladinha pro casamento. Porque assim, acho que já deu pra... Assim, lógico que a gente tá aqui batendo um papo rápido, mas que dá pra pessoa perceber que assim, as dúvidas que ela tem, algumas já dá pra tirar. Né? Lógico que se quiser uma consulta, aí é uma outra história, né? E procura o advogado. Se tem uma dúvida boba, bota lá no direct do Instagram que a gente responde. Isso aí. Mas aí, a maior segurança mesmo para um casal é o casamento. O que você acha disso? Eu acho que depende.
depende da situação, entendeu? Então, por exemplo, se você hoje tem um patrimônio a zelar, eu, como advogada, oriento o casamento com planejamento prévio para a escolha adequada do regime de bens para se aplicar naquela relação. Por que eu defendo muito mais o casamento na defesa patrimonial? Dependendo da situação do patrimônio daquela pessoa. Porque no casamento tem data certa de início. Para dissolver o casamento, o regime adotado ou o pacto pré-nupcial adotado para aquele casal já vai estipular regras de convivências, regras patrimoniais, regras de divisão de bens futuras, de indenizações futuras. Hoje, no pacto pré-nupcial, você pode definir uma série de coisas, como também nos contratos de convivência. Na união estável. Então, o que eu acho agora, muita gente não faz essa contratação prévia do advogado. Ele vai lá, quer resolver. Então, na dúvida, casa com o regime da separação total de bens. Entendeu? Mas formaliza aquela relação. Isso te traz economia para a ruptura. Porque as pessoas, mas é muito difícil separar. Difícil é uma ação judicial que vai durar de 3 a 5 anos para você declarar que aquela relação existia ou inexistia como união estável e que precisa ser dissolvida e que precisa ter uma partilha de bens. Entendeu? Porque a união estável, quando a gente vai dissolver, eu tenho que entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução. Por isso que a declaração, a escritura declaratória de união estável, ela precisa ser reconhecida judicialmente para ser dissolvida judicialmente. Porque quando você está afim de conviver com aquela pessoa, vocês comparecem espontaneamente no cartório e falam, estamos morando juntos. Mas quando termina, você não consegue arrastar a pessoa lá no mesmo cartório para falar, está dissolvida a união estável. Entendeu? Então, a segurança jurídica vai estar em como você estabeleceu essa documentação. E o casamento, também você não arrasta ninguém para o cartório para dizer que está separado. Mas hoje o divórcio, ele está facilitado. Entendeu? Você vai convocar a pessoa e vai pedir a decretação do divórcio antecipado. Então, hoje você entra com um divórcio que vai discutir bens, que vai discutir filiação, que vai discutir alimentos, você sai a sentença parcial do divórcio e a discussão continua. Então, o cara se divorcia no papel, consegue comprar outra coisa, a mulher consegue casar de novo, enquanto a disputa dos bens está lá acontecendo, a disputa dos filhos, da guarda, a disputa dos alimentos está acontecendo, ele já está divorciado, entendeu? Então, sai a verbação no registro civil. O casamento tem essas nuances facilitadoras para a resolução dos conflitos, porque está tudo na lei. A união estável, a gente vai ter que construir, provar por depoimentos, cartas, comprovação de pagamento de despesas, de rasteio de despesas. Tem uma série de provas que tem que ser levadas ao judiciário para arrumar aquela bagunça, entendeu? Vale prova testemunhal também, né? Prova testemunhal. Hoje é fundamental, né? Até porque a união estável, ela só se configura se ela for pública. Então, as pessoas têm que saber que vocês viviam como casal, né? Constituíam uma família, que todo mundo olhava e falava assim, cara, eu ia morrer e não saber que eles nunca transaram. E também não precisa transar, porque Sim. na união estável, diferente do casamento, não existe alguns deveres. Que é uma coisa que é tudo igual. Não é tudo igual. Quando eu caso com alguém, eu tenho um dever de fidelidade que eu posso excluir na união estável. Na união estável, a gente tem um dever de lealdade. O dever de lealdade é mais amplo do que o dever de fidelidade. Então, eu posso viver em união estável, constituir uma família e ter uma relação aberta. E aí eu estou vivendo uma união estável. Ninguém vai dizer que eu não tenho uma união estável, mesmo eu tendo 3, 4 amantes, que não serão amantes, serão parceiros sexuais ou de vida que eu quero ter, mesmo estabelecendo a família em união estável com alguém. Já no casamento eu não posso, eu tenho um dever de fidelidade em lei. Você casou, você tem que ser fiel. Ah, Natânia, mas a infidelidade não causa mais nenhuma consequência para o fim do casamento. Causa. Se eu provar que eu fui
atraída, né, que eu sou a corna, eu deixo de ter a obrigação de alimentar o traidor. Entendeu? A mulher que trai, o homem que trai, perde o direito de pedir alimentos, por exemplo, mesmo que ele precise ou que ela precise. Então, existem situações no casamento que ainda se gera mais segurança jurídica do que a união estável. Mas isso não quer dizer que o casamento vá ser a melhor solução para você ou para uma pessoa que esteja arrumando a casa, né? Às vezes, converter em união estável é melhor. Às vezes, casar em separação total de bens é melhor. Depende do interesse do cliente, né? Eu digo que a causa boa é aquela do cliente que me paga. Eu não sou hipócrita em dizer que eu sou apaixonada pelas causas de defesas das pessoas. Então, assim, eu tenho uma linha de conduta dentro da atuação do direito de família. Se eu tiver que defender alguém, eu não vou defender eticamente o casal. Eu vou defender os filhos do casal. Então, eu sempre dou uma orientação para o meu cliente, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser a criança, que quando tem um menor envolvido, a gente tem uma obrigação moral e social e constitucional de defender o interesse daquela criança, porque ela é vulnerável na história. Ela não pediu para nascer, ela não pediu para estar ali, ela não pediu para estar no meio daquela confusão, então a gente tem que tentar proteger. E aí o judiciário atua nesse sentido, em garantir o melhor interesse da criança, entendeu? Até porque ela não sabe se defender, né? Não sabe, Alguém tem que alguém defender esse tem que interesse dela, representar, entendeu? né? Agora tem advogado que atua no direito de família e que não tem esse viés ético, não, tá? O negócio é garantir o interesse patrimonial de quem está pagando os meus honorários. Sim. Então, eu vou ocultar patrimônio, eu vou fazer o que for necessário para garantir o interesse do meu cliente. E aí as pessoas falam, mas isso não é ético. É uma discussão, né? É uma conduta sua pessoal, mas você pode escolher em defender interesses dos seus clientes que você está sendo contratada para aquilo, entendeu? E assim, eu aprendi muito a advogar para mulheres quando eu passei a abrir a porta do escritório para defender homens. Porque homens são práticos, homens planejam um divórcio, homem ensina a gente a racionalizar as problemáticas do fim da relação. A mulher, ela vinha mais pela emoção, já não vem mais tanto não, porque a mulher está no mercado. Mas, dependendo da geração, a gente tem um comportamento diferente dentro dessa disputa aí, né? Porque a energia hoje em dia é outra também, né? Não é só aquela coisa de ficar em casa. Hoje em dia mudou tudo. Mudou tudo. Assim. Ainda que você tenha que fazer as coisas de casa, mas tem a todo o resto. problemática, por exemplo, de uma mulher era o futebol do cara no domingo. Todo domingo ele larga a gente quer almoçar em família e o cara vai jogar futebol. Hoje, os casais jovens, eu tenho uma problemática, entendeu? Mas esse cara que jogava futebol, qual era o problema dele? Ele bebia demais, ele chegava bêbado, às vezes ele chegava agressivo, às vezes ele deixava de estar presente no seio familiar, trabalhava a semana inteira, no sábado às vezes trabalhava também, no domingo jogava futebol e a convivência era reduzida e isso desencadeava uma série de conflitos. Sim, porque ele não estava nem com paciência de estar ali. Mas hoje, sabe qual é o problema que a geração nova tem? Bet. Pessoal viciado em jogo, né? apostando tudo e perdendo patrimônio nisso. Tem vários casos. E videogame. Tem um monte de mulher que sexta-feira chega do trabalho e encontra um marido jovem, garotão, sarado, bonito, entendeu? Sem disposição para transar porque ele tá jogando videogame. O videogame é o futebol de ontem, né? É o futebol de ontem, entendeu? Só que o homem de ontem, o do patriarcado, entendeu? Que era o provedor, ele tirava aquele momento, às vezes até para arranjar outras mulheres, aquele churrasco do futebol, que também levava infidelidade e tal, mas ele comparecia. Sim, mas assim, hoje eu tenho reclamação das mulheres jovens, dos maridos que não comparecem. Mas também, assim, vamos falar, isso até acontece, mas nem todo mundo também que saía para jogar um futebol ia fazer sacanagem na rua. Não, exatamente. Mas só que eu tô falando de a gente generalizando aí as reclamações, muito, né? À medida que a geração e o mundo avança, entendeu? Seja para evolução ou não das relações afetivas, existem essas circunstâncias que vão mudando, entendeu? Então, assim, hoje uma mulher não chega no escritório e fala assim, eu quero me separar porque ele não faz nada. Normalmente o cara
cozinha, o cara lava roupa e ela não faz nada. Porque ela já foi criada por uma outra mulher que já está no mercado de trabalho e fala, não aprende nem a cozinhar. Casa com um cara que vai ter dinheiro para pagar a empregada. Entendeu? Mas sei lá. Isso é são complicado. Pensamentos, Isso aí é realidade. Mas aí você já cria uma realidade que ela não existe, né? Assim, você vai criando uma história que parece que é muito factível, mas não é. Na verdade, como é que ele tem até um termo que o Big Brother usa, que é uma coisa que não existe, né? Só na tua cabeça que vai existir. Né? Que mais ou menos isso. Fácil, que você vai conseguir um salário, que você banque toda uma estrutura, que você encontre, né, um empregado doméstico que vá cumprir tudo que você quer, do jeito que você quer. Isso não existe mais, né? Então... Sim. Tânia, eu quero te fazer uma pergunta assim prática. Sabe aquela pergunta tipo corte? Vamos aproveitar essa pergunta e fazer um corte. Vamos. Assim, quando é mais prático ou conveniente para o casal, dependendo assim da necessidade ou do que pensa, quando é mais jogo, fazer a união estável ou fazer o casamento? Para ter pelo menos alguma segurança. Assim, existe algum caso em que seja mais jogo, pelo menos fazer mas não deixar de fazer, sabe? Assim, não vá morar só junto, pelo menos faça uma união estável. Ou então, assim, aproveita que vai, ou então casa. O que é mais interessante e quando é mais interessante fazer a união estável ou o casamento? Vamos lá, um caso prático, por exemplo, 2 jovens que estão estudando para concurso público, tá? Os 2 moram aqui, cada um na casa dos seus pais, já vivem ali uma relação sexual, afetiva e estão querendo construir um patrimônio juntos, mas não vão casar porque estão resolvendo as suas situações de carreira. Aí ele passa num concurso público em Brasília. E aí ele já passou, né? Então ele quer constituir a família dele. Aí ele fala assim, vem comigo, que eu vou te bancar. E aí, muitas vão. E eu falo assim, antes a gente vai ter que fazer um documento. Ou a gente pode estabelecer um contrato de namoro, ou a gente pode estabelecer uma união estável, ou a gente pode fazer o casamento para que ela tenha garantias de que daqui a um ano, quando ele tomar posse e começar a ganhar dinheiro, ele não vai dar um pé na bunda dela e ela vai voltar para casa sem ter passado em concurso e sem ter direito nenhum, por ter acompanhado ele. E essa mudança, às vezes, impacta no resultado dela no concurso público. Porque ela mora aqui na casa do pai e da mãe, que bancam tudo, que ela entra para estudar no quarto às 8 horas da manhã, com café, com refeição, tudo pronto. Aí ela sai de casa, vai para lá, dividir o apartamento com alguém que está começando a vida, cheia de obrigações domésticas que vão diminuir a capacidade de estudo dela. Então, isso tem um impacto que, às vezes, não é valorado, por exemplo, dentro de uma ação judicial. Outra situação que pode ser levada em consideração para tentar ver o que é o melhor, né? Na prática. A mulher tem a oportunidade de desenvolver uma carreira no exterior. E aí ela tem um namorado que, sei lá, freelance, fotógrafo, e quer acompanhá-la no Canadá, por exemplo. Então, para você entrar no Canadá e conseguir uma série de benefícios públicos que o governo do Canadá subsidia para jovens que estão indo lá trabalhar e empreender, que tem que povoar, né, o Canadá, agora mais do que nunca com o Trump aí, vai ser exigido o casamento. E existem casos que o pessoal casa no papel, mas não vive o casamento. E aí, nesse caso, eu oriento o casamento mesmo, e não uma escritura declaratória de união estável, que muitas vezes não é reconhecida em outros países. Então, por exemplo, jogador de futebol vai trabalhar na Arábia Saudita, tem uma união estável aqui no Brasil, já com contratos de convivência, com separação dos bens, dizendo quais as indenizações que ela vai receber e tal, mas ela não consegue entrar na Arábia Saudita se não for casada. Então, dependendo da situação, como aquele documento anterior foi feito, a gente pode indicar uma conversão em casamento ou um novo casamento, entendeu? Então, cada situação vai trazer a necessidade de uma análise de especialista, não só no direito de família, mas também em alguém que tem experiência em
direito patrimonial. E às vezes a situação é tão complicada, envolve tanto dinheiro e tantas outras circunstâncias de outras pessoas, de empresa, de funcionários, de família, de ex-filho, né? De ex-mulher, ex-filho não existe, de ex-mulher, de filhos anteriores, dessa história toda, que você às vezes tem que pedir ajuda do cara que é especialista no direito empresarial, num tributarista, entendeu? Num civilista, num cara que tem especialidade em responsabilidade civil, porque às vezes você não consegue construir sozinho, entendeu? É um remédio jurídico familiar sem abranger outras áreas do direito. Sim. Então, assim, hoje quem atua no direito de família tem vários parceiros. Tem que ter. Porque cada um traz uma realidade nova, traz uma situação nova que não é só um segmento que vai resolver. É isso aí. Porque tanto o casamento quanto a união estável tem um desdobramento de relação patrimonial de duas pessoas, exatamente, ou de três, isso, ou de quatro. Não tem limite mais. Não tem limite. E aí, por mais que ainda o casamento de mais pessoas ainda é impedido, né, no Brasil, quer dizer, no Brasil a gente pode casar ou viver em união estável com uma pessoa só, independentemente do sexo. Uhum. Lá fora você ainda tem ali, que a gente chama de pessoas que têm mais de um marido, mais de uma mulher, né? Mais de um marido eu nunca vi. Sim. Tá? Eu sempre vejo um marido com várias esposas. No mundo inteiro. Tá? Que é uma coisa que o pessoal fala assim, a gente tem que brigar por isso no Brasil. Eu falei, eu brigo por isso dentro de uma concepção de que a mulher também pode ter vários maridos. Não é o que acontece. Uhum. Tá? Então, não conheço, eu procuro. E assim, o IBDFAN inteiro procura e muita gente procura. Não tem caso assim. Entendeu? Né? Uma mulher com 3, 4 maridos, regular, não conheço. Eu também nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E olha que eu procuro. Procuro, porque é uma área que a gente tem que estudar. Pode, de repente, até de fato acontecer, mas a gente regular, não... regular no papel não tem. Registrando a mulher com seus 3 maridos... que só de fato. Só na ficção brasileira. Entendeu? Dona Flor e seus 2 maridos. E um nem vivo era. Entendeu? Então, era um espírito obsessor ali. Essas circunstâncias, entendeu? Eu não desconheço. Por isso que ainda tem toda essa influência, né, do patriarcado, das relações, nessas relações familiares mesmo. Agora, mais uma dúvida para a gente fechar, que eu acho que está bem rico esse nosso bate-papo. Tem conteúdo, né? Qual é a segurança que um contrato de namoro dá para o casal? Se ele for não retratar a realidade daquele casal, nenhuma. Não adianta você estabelecer um contrato de namoro se você não vive exatamente as regras colocadas naquele contrato. Seja de namoro, ou seja no contrato de trabalho, por exemplo. Entendeu? Então não adianta a gente fazer um contrato aqui de que eu sou sua sócia aqui no podcast, se você tem toda uma hierarquia, se eu tenho dever de subordinação, se eu tenho que cumprir uma série de regras de horário de entrada e saída, se eu ganho um salário mensal, a gente vai para a Justiça do Trabalho e descaracteriza essa relação sócia falsa, contratual, porque de fato eu sou sua funcionária, eu não sou sua sócia. Entendeu? Então, o contrato de namoro é a mesma coisa. Se você vive uma união estável, estabelece um contrato de namoro e numa disputa patrimonial, no fim dessa relação, a pessoa que se sente lesada for à justiça e através de documentos, testemunhas, filmagens, falas, cartas, tem uma série de formas de comprovar que aquilo já ultrapassou muito o namoro. Ela pode ter começado como um namoro, mas terminou como uma união estável. Esse contrato de namoro não vai te trazer segurança jurídica nenhuma. Então, a importância do contrato de namoro é você ter a consciência que você tem um patrimônio a zelar, que ninguém faz contrato de namoro para evitar outra coisa que não seja proteção patrimonial. Não existe. Ninguém faz um contrato decorrente de uma relação familiar que não seja para proteger algum bem futuro, presente ou que vai ser constituído durante a relação. Sim. Seja então, namoro, seja união estável, casamento. Vai estar defendendo patrimônio, entendeu? Então, a partir do momento que você procura um advogado para estabelecer um contrato de namoro, você já tem ali uma experiência negativa ou positiva prévia que vai levar você a procurar um advogado para isso.
ou você está vivendo uma situação que você às vezes precisa criar um instrumento jurídico para ter um conjunto de provas maior para você se livrar de um grande problema, que é uma relação doentia, uma relação de gente que te persegue, né? E de relações que vai ser difícil mesmo estabelecer. E aí muita gente fala assim, mas contrato de namoro é uma péssima declaração de amor. Eu falei, depende, né? Porque se você tá apaixonada por alguém e a pessoa te apresenta, é rica, maravilhosa, te dá todos os presentes do mundo, te leva para os iates, para as melhores viagens, e te traz um contrato de namoro dizendo que você só namora e tá curtindo a vida doidada e você não se nega, é porque você tem outra intenção, né? Sim. Então, alguma coisa, né? Normalmente é o coroa da lancha que faz esse tipo de contrato, o jogador de futebol, né? E mulheres hoje têm procurado muito as mulheres que são emancipadas financeiramente, viúvas, divorciadas, que tem dinheiro para bancar o motel, para bancar a viagem, para bancar grandes jantares e que quer um cara do lado, legal, bonito, com um bom papo. E aí ela faz um contrato de namoro e o cara não paga nada pro cara. E tem uma série de nuances que a gente bota ali no contrato e estabelece normas que ela de fato vive, né, para evitar aí uma alegação de união estável. Então ela tem eficácia, desde que de fato você viva o que está ali relatado. Se você vive como se casado fosse, se você vive como se tivesse uma união estável e bota um contrato de namoro para tentar fugir de uma divisão patrimonial futura, você está gastando dinheiro provavelmente com o advogado. Ou você não seguiu a orientação adequada do advogado que fez o contrato. Entendi. Então, Tânia, eu acho que o nosso bate-papo está bem rico. Tem coisa. Tem muita coisa. Então, por exemplo, para o seguidor que tiver alguma dúvida, porque assim, sempre tem muita coisa assim muito pessoal, né? Como é que ele te encontra? Será que ele pode te mandar um direct? Fala aí suas redes sociais, eu tenho o endereço de escritório, essas coisas todas. Tânia Sá Advogada, Tânia S.A. Advogada, tá? Tudo junto, é o meu Instagram, né? Ali, nessa página, eu falo muito do direito, falo da vida, falo de empreendedorismo feminino, de todas as áreas que eu acabo atuando, né? Porque eu não sou aquela mulher que fica só no escritório, a gente tem que cair em campo e tem que se meter em política e tem que se meter em defesa da mulher e aí em defesa da família, e eu tô me enveredando aí por vários caminhos e ali eu falo muito disso. Esse mês de fevereiro a gente está falando só sobre conflitos familiares e tudo que pode acarretar ali, né? Cada conflito tem uma situação jurídica que pode ser solucionada ou não. Então, as pessoas podem mandar ali no direct qualquer solicitação e a gente vê a possibilidade de marcar consulta ou de encaminhamento, né? Porque às vezes a pessoa não tem condição realmente de pagar, mas ela não sabe nem como procurar uma defensoria pública, às vezes não sabe o que perguntar, quem procurar dentro de qual área, porque às vezes a gente fala assim, eu recebo muito esse tipo de pergunta no direct. Eu tô com um problema aqui que é direito de vizinhança e a pessoa acha que é direito de família, entendeu? Que é uma disputa de locação e ela acha que é direito de família, porque nem todo mundo consegue distinguir, né, as áreas dentro do direito. Então a gente acaba encaminhando muita gente mesmo. Eu acho que essa é a função da rede social de um advogado. Não deixa de ser uma assistência jurídica. Democratizar o direito. Não é nem prestar assistência, porque a gente não presta assistência através do Instagram. A gente democratiza a informação legal que está aí, que todo mundo deveria saber. Né? E quando a gente utiliza só o Instagram para fazer captação de clientes, a gente está agindo de forma antiética. Porque, na verdade, qualquer advogado que sabe que sem justiça não há advogado, qualquer advogado tem uma função pública, um encargo público, que é de transmitir o conhecimento jurídico dele para o maior número de pessoas, para que essas pessoas possam ali procurar os seus direitos de forma plena e exercer esses direitos e suas obrigações também de forma plena, né? Então as pessoas podem me acessar. Eu tenho outras páginas no Instagram, tem Mentoria para Mulheres, que também é uma página do Instagram que a gente só fala ali de desenvolvimento pessoal feminino, de como a mulher pode tentar equilibrar, assim, e harmonizar a sua vida pessoal e familiar. Mas esse Instagram, qual é o nome? Mentoria para Mulheres. Mentoria para Mulheres. Também eu vou deixar todas as suas redes, né? Vou deixar tudo na descrição desse episódio. Isso. Tá? E quem quiser me encontrar também, o BCH Advogados,
que é Bruno Capeto Hammerschmidt Advogados, que fica aqui no centro de Niterói. E também é só colocar lá, dar uma pesquisa ali, tanto Dá um Google, Google, endereço, né? Nunca estava afim muito de fazer propaganda para o Google, não. Mas a gente pode dar um Google que vai aparecer todos os endereços, telefones, localização, está no Google Maps, está em qualquer, e que a gente com certeza vai estar aberto ali a receber qualquer pessoa que esteja precisando de uma assessoria jurídica focada em solução prática, né? E a mais econômica possível. Tá. De qualquer maneira, tudo isso aí que ela falou vai ficar na descrição desse episódio. Meus amigos, eu chamo os meus seguidores de correnteiros. Meus correnteiros, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a doutora Tânia por ter abrilhantado esse episódio hoje no Contra a Corrente Podcast. E todas essas informações que ela deixou, eu vou botar aqui também na descrição do vídeo, tá legal? Então, até a próxima semana com mais um convidado maravilhoso. Tânia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Abrilhantou pra caramba aqui o nosso querido. Contra a Corrente Podcast. E já esteja convidada para novos temas mais à frente. Tá legal? Falta tema. É isso aí. Então foi um grande prazer e Obrigada, até a uma honra. próxima.